Bom, a primeira, então, a doutora Valéria Caldi. Ela é juíza federal titular da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A palestra dela será sobre medidas para aprimorar o perdimento de produto do crime. Bem, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Peço desculpa aí por alguma tosse ou um espirro, que eu estou numa gripe danada. Quero agradecer o convite, na pessoa do desembargador Alcides, cumprimentar a doutora Abel, meu colega lá na Justiça Federal, a doutora Fernanda e a todos os aqui presentes. Vou tentar ser objetivo. O tema que me coube é o tema relativo ao confisco do produto do crime no pacote de medidas propostas pelo ministro Sérgio Moro. E, como foi mencionado aqui antes, é importante a gente entender as propostas de alteração a partir do contexto que nós já vivemos. O que nós temos hoje como instrumento de confisco do produto do crime? Qual é a proposta? Se é uma proposta de alteração, se é uma proposta de inclusão, de ampliação, de modificação. Então, eu vou falar muito rapidamente, só para a gente relembrar esses temas, que o que está por trás da ideia da viabilização do confisco do produto do crime é a ideia de que o crime não deve compensar, que uma pessoa não pode se enriquecer pela prática de um ato ilícito, e que é papel do Estado, na prevenção, ou melhor, na punição de um crime, não apenas aplicar as medidas penais, mas também tentar restabelecer na sua maior medida, né, o status quo ante verificado no momento da prática do crime. Tá? Então, a gente vai tratar aqui o confisco do produto do crime como a perda de um bem em decorrência da prática de um ato criminoso. Essa previsão está na nossa Constituição Federal em alguns artigos, e não existe assim uma dúvida com relação à possibilidade de decretação de confisco de bens no processo penal no Brasil. A questão é quais são os limites, né, em que um patrimônio pode responder pela prática de um fato criminoso. As regras gerais, né, aplicadas para o confisco de bens estão previstas no Código Penal, no artigo 91. Nós temos, na legislação esparsa, também algumas previsões específicas. Na lei do tráfico de drogas, a gente tem um confisco específico, mas a regra geral é a do artigo 91, que vocês sabem prevê lá. São efeitos da condenação a perda em favor da União, com a ressalva do direito do lesado ou terceiro de boa-fé. O que pode ser objeto de confisco? O instrumento e o produto ou proveito do crime. Nessa situação, fica muito claro a gente visualizar que os instrumentos têm um limite para confiscação. Só podem ser objeto de confisco aqueles instrumentos cuja posse não configure um ato ilícito. Ou melhor, o contrário, né? Só podem ser objeto de confisco os bens cuja posse configure um ato ilícito. Então, caso clássico, né? A pessoa foi roubada com uma arma, ela não tem porte de arma, aquela arma é um instrumento do crime e a sua posse em si mesma é um ato ilícito. Pode ser confiscado como instrumento. E o produto do crime, qualquer bem obtido diretamente com a prática criminosa. Tá? Então, eu gosto de imagens, né? Tá aí o produto ou objeto do crime é quando a pessoa é furtada um celular. Pode ser que esse produto direto do crime não seja imediatamente localizado. Então, se alguém recebe um dinheiro de corrupção e compra um iate belíssimo, essa pessoa obteve um proveito com esse crime, né? A diferença essencial de produto e proveito é essa. Um é obtido diretamente da prática criminosa, o outro é uma derivação daquele produto direto. São essas imediatamente são esses os bens que imediatamente podem ser objeto de confisco. Em 2012, nós tivemos uma ampliação
nas possibilidades de decretação de perda com a introdução do parágrafo 1º no artigo 91 do Código Penal, que permite a decretação da perda de bens ou valores equivalentes. Então, o confisco clássico, que era o confisco do produto ou do instrumento do crime dentro de certos limites, foi acrescido do chamado confisco por equivalência. Significa o seguinte: se aquele mesmo iate que a gente viu na imagem aqui está numa ilha, ancorado numa ilha lá do Mediterrâneo, e no nosso processo aqui não é possível decretar uma medida constritiva para que esse bem possa ser objeto de perdimento na sequência, é admitida a confiscação de um valor equivalente àquele bem que notoriamente é um produto ou proveito do crime. Basicamente, é isso que a gente tem como contexto hoje legislativo. A gente não pode se esquecer que o patrimônio de uma pessoa que pratica um crime pode ser atingido também por outras medidas, embora isso não se chame confisco, mas o efeito prático é o mesmo. Tá? E aí, deem uma olhada nessa imagem, só para a gente ter uma ideia. Quando uma pessoa pratica um crime, ela pode ter um patrimônio prévio, né, adquirido lícito ou ilicitamente. E o que acontece? Ela tem uma situação, aquela pessoa vinculada a um determinado patrimônio que pode hoje ser atingido para determinados fins. Exemplo, a gente tem no processo penal a medida cautelar de arresto, que atinge o patrimônio lícito da pessoa com uma finalidade específica, pagar as custas processuais, a reparação, valores decorrentes da reparação do dano causado com a infração, ou a multa pecuniária, prestações pecuniárias. Tá? Então, existe um limite para o atingimento desse patrimônio. O que vem depois da prática do crime é produto ou proveito. E aí será objeto de perdimento lá adiante. Então, esse é o contexto que nós temos hoje no processo penal. Qual é a proposta? Então, só para a gente fechar, né, o que eu chamei aqui de confisco, né, tem hoje uma limitação para o atingimento de um patrimônio que já esteja na posse da pessoa, sujeito a algumas restrições, né? O valor tem que ser equivalente ao produto ou proveito do crime, no caso do confisco por equivalência, e, eventualmente, no caso das medidas vou chamar de desapropriação, não são propriamente confisco, porque aquele bem é levado à venda, mas se houver um saldo, a rigor ele deve ser devolvido para a pessoa, mas sempre há essa delimitação. O que prevê a proposta do ministro Sérgio Moro? A ampliação das hipóteses de confisco. Então, ela propõe a incorporação ao nosso ordenamento jurídico de uma figura que já existe em outros ordenamentos, que é o chamado confisco ampliado, tá? Ou estendido. Então, a proposta é de inserção no nosso artigo 91, que tem o caput e um parágrafo, no caput o confisco clássico, no parágrafo o confisco por equivalência, então, o artigo 91A, que prevê, vejam lá, em determinadas situações, então não seria para toda e qualquer infração penal, porque aquela é uma regra geral para toda e qualquer infração penal, poderá ser decretada a perda, atenção para essa expressão, como produto ou proveito do crime, de bens que correspondam à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito, é o que diz lá a proposta. E essa decretação de perda, para além de atender a essa exigência de que se dê em processos nos quais se trate de crimes cuja pena seja superior a 6 anos de reclusão, né, de outro tipo de pena não, precisa atender também a determinadas condições. Que condições seriam essas? A existência de elementos probatórios que indiquem que essa conduta é criminosa, habitual, reiterado, habitual, reiterado ou profissional, ou que a pessoa esteja vinculada a uma organização criminosa.
O projeto prevê também uma redefinição ou uma definição do que vem a ser patrimônio para fins penais, né? Então, o patrimônio do condenado para fins penais, para fins de verificação da necessidade de decretação de perdimento, ele seria mais abrangente do que o conceito clássico de patrimônio. Isso é uma novidade para a gente, a possibilidade de, no processo penal, um bem que não está inserido na titulação patrimonial da pessoa ser atingido? Não. Hoje, o produto do crime, por exemplo, pode estar na mão de um terceiro, ser objeto de sequestro e perdimento. Mas eu preciso ter essa vinculação direta entre a prática criminosa e aquele bem como sendo um produto daquela ação. Bom, pela leitura aqui, o que a gente verifica, né? Uma intenção de flexibilização das situações em que é possível se considerar um bem como produto do crime. Na verdade, essa proposta rompe com um paradigma que nós temos de que o produto do crime é uma coisa que eu identifico no processo penal como sempre posterior à prática da ação criminosa que está sendo julgada, em primeiro lugar. Eu não tenho produto do crime prévio à ação criminosa. Não existe. Segundo, então, o que se permite é considerar como produto do crime bens que não estão diretamente relacionados com aquela ação criminosa que está sendo processada naquele feito específico. Então, a pessoa está sendo processada por um roubo, alguém vai na casa dela, tem um mandado de busca e apreensão na casa dela e encontram uma série de outros bens, ou se verifica que ele tem um acervo patrimonial imóvel muito grande. Esse acervo patrimonial imóvel poderia ser objeto de uma medida constritiva? Hoje poderia, mas dentro de certos limites. Ele poderia ter esses bens arrestados e lá no final, bom, se o que ele roubou não foi recuperado, que vamos pagar o que ele roubou, quanto aquilo causou de dano, a multa e pronto. O saldo fica intocável. Então, esse saldo, quando ele for considerado incompatível com os rendimentos lícitos da pessoa, poderia ser objeto de decretação de perda. Então, assim, a gente muda o paradigma da análise do que vem a ser o produto ou o proveito do crime, na minha visão, para permitir a ampliação do confisco e atingir bens que, a rigor, seriam produto ou proveito de outras ações relacionadas com aquela que está sendo julgada. Tá? Que ações seriam essas? Ações não totalmente definidas, mas que podem ser interpretadas como ações reiteradas, ações praticadas no bojo de organizações criminosas, ações profissionais ligadas a atividades ilícitas. Então, a proposta, o debate, na verdade, central, a meu ver, aqui é o seguinte: pode o juiz de um processo, ou é constitucional, é viável que um juiz de um determinado processo decrete perdimento de bens que não estão diretamente relacionados àquela ação criminosa, seja como produto ou seja como um patrimônio garantidor das consequências daquela prática? É isso, então, que precisa ser debatido para ver se essa proposta tem cabimento e tem espaço para ser acolhida no Brasil. Bom, eu ia dizer para vocês que isso não é uma novidade, tá? Não foi uma invenção do ministro Sérgio Moro, não é uma invenção, não é uma criação original, né? Quem primeiro instituiu esse tipo de medida na Europa foi a Alemanha. Mais uma vez aqui a gente se valendo, né, de insumos estrangeiros, com paradigmas, com parâmetros bastante diferentes. O que eu acho com relação a essa questão da gente se apropriar de experiências estrangeiras primeiro, que a Europa não é o nosso único paradigma, né?
A gente tem outras experiências muito interessantes na América Latina, na América do Norte, em países do Oriente, que a gente nem se interessa por eles, né? E a apropriação desses institutos pode sofrer adaptações de acordo com a nossa realidade. Acho que o Antônio José chegou a falar isso na outra mesa. E precisam, evidentemente, também de a meu ver, né, de um amadurecimento no trato de algumas questões. E aí a gente precisa estar num estágio em que, bom, agora eu tenho condições de assimilar isso, porque assim, qual é a minha visão em relação ao nosso tratamento das questões patrimoniais no processo penal? A gente trabalha muito mal com isso. A gente trabalha mal. A lei já nos dá um monte de instrumentos que não são utilizados. Eu trabalho há 20 anos numa vara criminal, canso de dizer isso quando eu falo sobre esse tema. Se eu especializei 3 hipotecas legais na minha vida, foi muito. O MP não pede. Não há levantamento patrimonial, investigação patrimonial nas investigações. Então, assim, a gente já tem um arsenal que nos permite, né, adotar medidas para reparações de dano, para recuperação de valores criminosos que a gente pouco usa. E aí a gente vai incorporar um novo instrumento, que é um instrumento hipercomplexo, que gera uma série de questionamentos. Assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa também levar em consideração. Então, na experiência alemã, se adotou essa proposta do confisco ampliado, tá? Originalmente para o tráfico de drogas, e na Europa ele é adotado, salvo engano meu, de todas as pesquisas que eu fiz, sempre para um rol exaustivo de crimes, nunca de forma genérica, com previsão de penas ou para crimes que não têm uma especificação. Segundo, a partir da experiência alemã, essa prática foi se ampliando, e na Europa ela é largamente utilizada, ela faz parte, inclusive, hoje ela é prevista numa diretiva da União Europeia, lá no artigo 5º, que convoca, né, todos os países a incorporarem, na medida da compatibilidade desse instituto com as suas constituições, o confisco ampliado. E ele foi previsto na proposta das 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal, e aqui eu vou fazer um elogio pessoal à proposta, que me parecia melhor e mais bem elaborada do que a atual, justamente porque mantinha esse rol de crimes específicos e porque estabelecia um prazo para a aferição desse patrimônio. Então, quais são os questionamentos que surgem daí, né? Os primeiros questionamentos e algumas tensões, né? Primeiro, se haveria, de fato, necessidade da adoção dessa medida. Né? Como eu falei para vocês, a gente tem esse esse grande arsenal, que é totalmente assistemático. Me parece que seria mais interessante a gente ter uma sistematização das medidas cautelares e das medidas de perdimento antes de adotar o confisco ampliado, mas, de fato, do ponto de vista da necessidade, não há hoje um instrumento processual penal que atinja a finalidade pretendida aqui, que é abarcar o patrimônio incompatível com a atividade ilícita da pessoa. Essa medida não existe. Então, do ponto de vista da necessidade, ok, a gente tem necessidade de ter uma medida dessa. Na sequência, a gente vai ter que se perguntar, bom, haveria proporcionalidade na adoção da medida como proposta aqui? E esse é um questionamento aí mais complexo, né? Porque, como a gente sabe, a proporcionalidade não é composta só pelo pressuposto da necessidade. Então, a gente tem que se questionar se há instrumentos menos gravosos e mais seguros para atingir essa finalidade. E me parece que, da forma como proposta aqui, a gente teria outros instrumentos mais seguros para atingir essa finalidade. Por quê? Quais são as principais críticas feitas aqui? As principais críticas feitas são a de que, ao permitir que o juiz, num processo penal, decrete o perdimento
de patrimônio que não está diretamente relacionado, mas assim vinculado por um substrato probatório muito tênue, né, com aquela prática criminosa, o que a gente permite? A gente permite que se atinja a finalidade de punir o enriquecimento ilícito sem a criação de um tipo penal próprio, né? Essa seria talvez a principal consequência, ou ao menos atingir o efeito decorrente da punição, mesmo que a pessoa não seja punida pelo fato, mas ela sofreria a consequência natural da punição daquele ilícito penal, né? E então essa punição oblíqua acabaria acontecendo e baseada em presunções. Por quê? Porque o que se estabelece aqui é o seguinte, a possibilidade de, vou retornar para vocês, a possibilidade de decretação do perdimento a partir de uma conta. Então, o juiz vai lá e tem que fazer essa conta de, bom, a pessoa ganha X, quanto que seria o razoável que ele tivesse de patrimônio? Já é um problema, né? Como é que isso vai ser calculado? Que tipo de prova? E aí, bom, então se ele tem X e supostamente pelo que ele ganha ele só deveria ter Y, X menos Y ele vai perder. E mais, isso é feito no bojo de um processo que a pessoa está sendo acusada por roubo, por furto, não sei o quê, com base em quê? Qual é a condição, gente? A verificação dessa suposta prova de incompatibilidade e a existência de elementos probatórios que indiquem, então, elementos indiciários de que a conduta apurada naquele feito, aquele roubo, aquele furto, né, ou é habitual, ou é reiterado, ou é profissional, ou está vinculada a uma organização criminosa. Ok? Então, nesse contexto, as maiores críticas feitas ao projeto são críticas de fundo, críticas principiológicas. Tá? Ele violaria o princípio da presunção de inocência. A Alemanha enfrentou todas essas críticas de uma forma muito interessante. O que ela fez? Ela desvinculou o confisco de qualquer natureza penal. O que eles fizeram? Eles fizeram toda uma releitura do seu ordenamento para chegar à conclusão que as medidas de confisco não têm nenhuma natureza penal, não são sequer efeitos. Elas são todas medidas civis ou patrimoniais trazidas para dentro do processo penal. E essa é uma cultura europeia. Na França, por exemplo, é muito comum você ter vários processos penais em que a parte civil participa do feito. Ela está ali exclusivamente para quê? Para fazer essa conta. Quanto é a conta da minha reparação do dano? Então, se alguém morreu por um homicídio, a pessoa está lá dizendo, olha, ele ficou, ou teve uma tentativa de homicídio, fica melhor, né? Não tem produto do crime na tentativa de homicídio, mas tem um monte de coisas que podem derivar daquela tentativa de homicídio. A pessoa ficou paraplégica, ficou no hospital, pagou uma conta enorme, não sei o quê, deixou de trabalhar. Então, paralelamente, ali no processo penal, vão sendo mescladas essas questões civis. Nós não temos tradição de fazer isso. Basta ver que a gente teve uma alteração do 3874 do CPP para fixar a reparação, o valor mínimo da reparação dos danos causados. Se a gente fizer uma enquete aqui, cada um faz de um jeito, ninguém sabe como é que é, não tem critério, entendeu? Então, assim, eu acho que o instrumento em si, quando eu li, eu falei, que absurdo, vou falar mal. Depois, quando eu fui ler todos os antecedentes, falei, caramba, tem algum fundamento, mas talvez um fundamento que não seja aplicável para nós, para o qual nós não estejamos preparados. E mais, lá existem balizas muito mais precisas do que aquelas que são propostas para nós. Ok? Então, eu trago aqui para vocês apenas alguns questionamentos que poderiam ser feitos em relação a essa proposta. Por exemplo, patamar de 6 anos de pena de reclusão vai considerar as regras de concurso material ou não? Né? Porque lá na Alemanha, na Europa, na França, em Portugal, nos países da Europa, diz lá, isso vale para o tráfico de drogas, que é onde tudo começa, sempre, né? Tráfico de drogas, crimes de corrupção, alguns crimes contra o patrimônio. Aqui, se a pessoa estiver respondendo por uma associação criminosa simples e um furto, se somar, dá mais de 6 anos. Vai valer ou não vai valer? Né?
A gente sabe que a gente adota, às vezes, alguns critérios de cúmulo material para verificação de alguns benefícios processuais. Caso, por exemplo, da suspensão condicional do processo. Se nega quando aplica a causa de aumento, você soma as penas. Então, assim, como a Ana falou, depois que a lei está aí, a interpretação é de quem está trabalhando com ela. A gente tem que ter essa precaução. Se uma medida tão gravosa como essa deve, né, ser trabalhada com tanta subjetividade. Como vai ser feita a estimativa do patrimônio lícito diante dessa absoluta ausência de critério? Gente, uma medida penal dessa natureza, com tanta originalidade, não tem cabimento que não tenha sido previsto um incidente processual próprio para ela, né? Diz lá o parágrafo, a pessoa poderá comprovar a licitude do bem. Peraí, assim, num processo simples, ainda vai lá, mas a gente tem lá na Justiça Federal e aqui na Justiça Estadual também, processos altamente complexos envolvendo lavagem de dinheiro, casos de corrupção assim, muito grandes, em que você, sabe, verifica um patrimônio imenso, inclusive na mão de terceiros, pessoas vinculadas. Você vira um verdadeiro juiz que depois fica fazendo concurso de credores, né, para resolver os problemas de alienação de bens. Então, assim, não é uma coisa simples, né? Depois, a avaliação disso independe do tempo em que os bens estão incorporados ao patrimônio da pessoa, porque essa é uma preocupação na Europa. Uma limitação temporal. Bens adquiridos há tantos anos estarão inseridos nesse contexto de possibilidade de confisco ampliado. Mas um bem que está há 30, 40, 50 anos encontraria uma série de outros questionamentos. Você estaria obtendo o efeito de uma condenação de um crime que eventualmente já poderia estar prescrito, etc. E, por fim, a vagueza, né? Como diferenciar e verificar que uma atividade habitual, profissional ou reiterada no contexto de um crime único, né, eu estou apurando um roubo, estou apurando uma corrupção específica, como é que eu vou dizer que essa corrupção está numa linha de habitualidade ou de profissionalismo? Quais seriam os elementos que permitiriam a verificação dessas condições? Então, assim, na minha avaliação, do jeito que está, é muito temerário a gente receber a medida do confisco ampliado. Se ela eventualmente permanecer, ao menos alguns ajustes precisariam ser feitos imediatamente, tá? Primeiro, a restrição da incidência, algumas hipóteses muito específicas, tá, de bens adquiridos, e especialmente no bojo de organizações criminosas, porque a gente sabe que um dos grandes problemas aí é a interpretação a respeito de crimes de associação. Como o crime de associação ele é autônomo em relação ao crime praticado no bojo daquele grupo, então, uma associação que pratica roubos, quem gera produto do crime é o roubo, não a associação em si mesma. Talvez permitir a ampliação desse conceito para dizer que crimes de associação geram produto e, nesse caso específico, admitir que os bens, né, que já estavam em poder daquelas pessoas que integram a organização possam ser objetos de confisco ampliado, seja uma medida razoável. Depois, uma limitação temporal, né, que esteja minimamente ligada à prova do tempo daquela atividade criminosa. E a instituição, essa sem dúvida alguma, de um incidente processual próprio, em que você tem espaço de produção probatória para garantir o exercício do direito de defesa e a produção de provas da licitude daquele patrimônio. Como alternativas para atingir essa mesma finalidade, a gente tem algumas outras, né? Nós temos propostas de criação de ações civis, como a ação de extinção de domínio, né, ou outros instrumentos que desvinculem o produto do crime do processo penal. Isso é possível, porque a ação criminosa é um ato ilícito também, então isso pode ser aferido no espectro cível, né? A tipificação do enriquecimento ilícito, e aqui eu gostaria de fazer uma defesa desse tipo penal, porque, curiosamente, os países que adotam o confisco estendido entendem que o enriquecimento ilícito é inconstitucional. Gente, isso para mim é uma contradição em seus próprios termos, né? A Portugal, por exemplo, tentou
incorporar o enriquecimento ilícito no seu ordenamento e o Tribunal Constitucional português declarou inconstitucional. Alguns países, como os Estados Unidos e o Canadá, já manifestaram expressamente em reuniões internacionais que não tipificarão o enriquecimento ilícito. E existem muitos países, como a Argentina, por exemplo, que desde a década de 60 tipifica o enriquecimento ilícito, no caso de servidores públicos, mas existem tipificações de enriquecimento ilícito, inclusive de particulares, sem que sugere nenhum tipo de questionamento dentro dos seus ordenamentos constitucionais. E na Europa, para não dizer que não existe, né, a França tem um tipo penal próprio, que é o tipo de posse injustificada de bens, é previsto no artigo 326(1) do Código Penal francês, que é muito similar ao enriquecimento ilícito. Né? Então, no bojo do enriquecimento ilícito, sim, nós poderíamos fazer essa aferição entre a compatibilidade do patrimônio existente hoje e aquele que a pessoa poderia obter com os seus rendimentos legítimos, ok? E, por último, e aí sim eu acho que é uma falha do legislador, a possibilidade de decretar a perda de instrumentos do crime, independentemente da sua posse configurar um fato ilícito, para além do tráfico de drogas ou trabalho escravo, em algumas circunstâncias, a depender do caso, e especialmente no caso das organizações criminosas que se valem de determinadas estruturas patrimoniais, estruturas físicas, isso talvez fosse uma medida producente. Ok? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Espero ter atendido aí ao chamado.